Oi, gente, hello! Hoje eu vim aqui para falar um pouquinho para vocês sobre o gênero textual que a gente está vendo nessa semana, que é o gênero resumo. E esse vídeo vai ser muito rápido, porque resumo é uma coisa muito fácil, mas que as pessoas têm uma visão errada sobre o resumo. Por quê? Muita gente acha que o resumo é só você pegar um texto, né? Ou sobre matemática, português, história e geografia, pegar as principais partes e colocar nesse texto. Mas um resumo não é isso. E hoje a gente vai ver, né, o que é um resumo, as características de um resumo e como fazer um resumo, certo? Um resumo nada mais é, né, do que um método, né, para você estudar, digamos, né, o resumo que a gente está vendo, que não é resumo de faculdade, resumo científico, é resumo de textos mesmo. É mais para facilitar nos estudos, certo? E aí, como é que eu faço, Daiane, para fazer um bom resumo? Primeiro, você precisa ler o texto atentamente. Não é você ler de qualquer maneira, fingir que lê o texto, isso não vai lhe dar um bom resumo. Primeiro, né, você tem que ler o texto atentamente. Depois de ler o texto atentamente, você vai grifar ou sublinhar ou reescrever essas partes importantes que você considera que tem que dividir em temas, certo? Por exemplo, o tema principal do texto é esse. O que é que ele fala sobre o tema principal? Aí vem as subdivisões, fala isso, isso e isso. Por exemplo, um texto sobre violência, né? Aí primeiro ele vai falar sobre violência, o que é violência, de onde surgiu a violência e etc. Depois disso ele vai falar dos tipos de violência, né? Aí vai falar dos tipos e tarará. Algumas vezes ele pode dar exemplos de violência. E quando você for resumir, você tem que seguir essa estrutura também. Primeiro fala da base, né, do tema principal, depois vai falando das subdivisões e vai falando um pouco do exemplo, mas de forma resumida e não só de forma resumida, copiando e colando. Tem que ser com as suas palavras, certo? O que você leu daquele parágrafo, o que foi que você conseguiu entender daquilo. Então você reescreve com as suas palavras e faz o seu resumo, certo? Então, um resumo não é um copia e cola, certo? Um resumo é você reescrever o texto num formato menor, né, bem menor do que o original, com as suas palavras. Porém, você tem que ter muito cuidado, porque no resumo não pode ter sua opinião, porque não é um texto para você colocar sua opinião. É para você colocar o que você entendeu daquilo. Claro que, né, você tem que ter a certeza de que o que você entendeu é realmente o que o texto disse, certo? Depois disso, né, o que é que você vai fazer? Para você fazer um bom resumo, né, você tem que fazer a reformulação das ideias, que é justamente isso. Por exemplo, eu falo assim: Maria chegou em casa, se deitou, descansou um pouco, depois se arrumou de novo, foi ao shopping, comprou sapato, roupa, comida e depois voltou, foi para casa da amiga para dormir lá. Isso tudo eu posso resumir em 3 coisas. Maria chegou em casa, depois de um tempo saiu, foi ao shopping fazer compras, depois disso foi para casa da sua amiga. Pronto, com isso eu resumi todas aquelas coisas que eu tinha falado antes, beleza? Então, Daiane, resumindo, o que você está querendo dizer? Você tem que pensar o resumo como aquele jogo, né, dos blocos, que tem vários blocos e você vai tirando e não pode deixar cair. O resumo é justamente isso. Para aquele jogo, né, para você se dar bem naquele jogo, você precisa ter 3 passos, né? O primeiro passo é que você precisa tirar, claro, as coisinhas, mas o que mais importa é a base. Então, quando você for tirando, você não vai tirar primeiro da base. Você vai tirando primeiro de cima para depois ir tirando da base, porque é ela que sustenta. Então, a base é a coisa principal para casa não cair, né? Outra coisa, os blocozinhos precisam estar interligados, perto um do outro, porque senão, se tiver pouco bloco naquela parte, né, e muito na outra parte, ele vai cair.
Então os blocos precisam estar interligados. E outra coisa, para você vencer o jogo, precisa estar só o necessário para ele ficar em pé, né? Só você vai tirando, enquanto ele tá em pé, tá tudo bem. Então, só o necessário para que ele fique em pé. No resumo, é a mesma coisa. A base é muito importante. Depois, elas precisam estar interligadas. Você não pode colocar ideias soltas e pensar que isso é um resumo, porque se a pessoa for ler, ela não vai entender nada do que você está dizendo. Então, precisa estar interligado, como eu disse para vocês, daqueles temas, né? O tema principal e vai continuando até o final. Depois, só o que for necessário para que a gente entenda aquele texto, né? Para que a gente entenda tudo o que tem naquele texto, mas que, como eu disse para vocês, eu não preciso colocar muita coisa, só o necessário para eu entender. Então, isso é um resumo, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem falar comigo e eu tô aqui para ajudar vocês. Um cheiro e até a próxima semana.